Bom dia, queridos. Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical online e queremos dar as boas-vindas para você. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo privilégio da gente poder estudar a Bíblia juntos. Curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado faltar nada daquilo que é necessário para as nossas vidas, e é no Senhor que colocamos os nossos olhos e a nossa confiança. Nos abençoe e que no estudar da palavra do Senhor que a gente possa ser alimentado e fortalecido na fé nesse dia tão especial. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. É com alegria que a gente está aqui mais esse domingo, para junto aqui a gente poder estudar a palavra do nosso Deus e ver como que ela transforma a nossa vida, aumenta a nossa fé, nos faz pessoas melhores sempre. Deus abençoe, ótima aula para vocês. Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui, né? Apesar da distância, mas alegres em poder trazer mais um ensinamento para a igreja. Coloque seu comentário, as suas dúvidas, tá? A gente está atento aqui, como sempre, aos comentários e às dúvidas aqui no link. Também estamos no Facebook, tá? Então, outra rede social aí que você também pode compartilhar aí no seu feed para que isso possa atingir outras pessoas, até para a gente poder utilizar como um canal de evangelismo. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre o livro do Apocalipse. Bom a gente lembrar que, às vezes, eu conheço muitos cristãos que têm até medo de ler o livro do Apocalipse. E, no entanto, esse livro foi escrito pelo apóstolo João, e ele é escrito com um propósito muito específico. João escreve para a igreja perseguida da sua época, a igreja quando estava sendo lançada em arenas, muitos eram comidos por leões, né? A igreja estava sendo muito perseguida naquela época e João, ao escrever o Apocalipse, lógico, inspirado por Deus, esse livro, ele visava trazer conforto à igreja que estava sendo perseguida, no sentido de mostrar que Deus é o Senhor da história, que nada estava fora do controle de Deus, mesmo aquela perseguição que a igreja estava passando, Deus não tinha cochilado, né? Deus estava no controle. Então, quando você pega o livro do Apocalipse, nós não deveríamos ter medo dele. Pelo contrário, a gente deveria olhar para o livro do Apocalipse como um conforto em meio ao sofrimento. Quando a gente está passando por dificuldades, a gente deveria olhar para o Apocalipse e encontrar esperança nele, encontrar forças que às vezes a gente não tem quando está passando por momentos de dificuldade. Então, o livro do Apocalipse não é para ter medo, é para ter esperança de que aconteça o que acontecer, Deus é o Senhor da história, Ele está no controle de tudo. Se você pega aí os 5 primeiros capítulos, hoje nós vamos falar aqui do capítulo 6, que fala da abertura dos selos, mas se você vai aí do capítulo 1 ao capítulo 3, por exemplo, João apresenta Jesus como aquele que está no meio da igreja, que anda no meio da sua igreja, que cuida da sua igreja, e isso está no capítulo 1. No capítulo 2 e 3, você vai ter as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, e essas cartas, elas não são direcionadas apenas às 7 igrejas da Ásia Menor, até porque 7, especialmente no Apocalipse, retrata aquilo que é completo. Então, nesse sentido, essas cartas deveriam ser lidas nessas 7 igrejas, mas também serve para toda a igreja em todo o tempo. E essa carta, então, essas 7 cartas, elas também se aplicam à nossa vida diária. Esses 3 primeiros capítulos, eles retratam que Jesus está no meio da igreja, caminhando no meio da igreja, ele está por dentro de tudo que acontece, dos seus erros, dos seus acertos, tanto que ele tem elogios, mas ele também tem repreensões. Então, demonstra muito esse período em que Jesus caminha com a sua igreja e no meio da sua igreja. E isso se aplica aos nossos dias também. Já no capítulo 4, João vai abordar sobre a visão que ele tem do trono de Deus. É uma visão maravilhosa. Ele tem o privilégio de, segundo a Bíblia, ele
ele tem a visão do trono de Deus e dos anjos que o cercam, dos 24 anciões que lá estão. Ele tem uma visão real do trono de Deus. Isso mostra que Deus está reinando. Talvez esse seja o capítulo que seja o ponto central do livro, né? Que é mostrar que Deus está no trono, governando todas as coisas e que nada foge do seu controle. E ele participa ali do, digamos assim, do eterno culto de adoração a Deus, porque é onde todo mundo ali tá adorando a Deus, né? Todos os seres criados, os anjos, todo mundo está adorando a Deus ali. É muito linda essa visão, né? Maravilhosa, chega a arrepiar. E é diante desse trono que nós estaremos um dia também participando desse culto, né? Celebrando a Deus diante desse trono. Mas algo chama a atenção de João, é porque um livro é apresentado, e é bom lembrar que o livro que João se retrata aqui é aquele livro da época em que João vive, que é uma espécie de pergaminho. Não é livro assim igual a gente tem hoje com páginas, né, que é fácil de localização. Não, era um livro em pergaminho, como aqueles livros tipo rolo, né? E aí esse livro, segundo João, ele tinha 7 selos. Mas que livro é esse? João diz que esse livro é a história da humanidade em todo o tempo. Então, assim, à medida que esse livro é aberto, as coisas vão acontecendo no céu e na terra. Então, esse livro trata da história da humanidade, especialmente no período entre a primeira vinda de Jesus, quando ele nasce lá em Belém, até a segunda volta de Cristo. Então, assim, esse é o período que aborda esses 7 selos, né? E João vai dizendo assim que esse livro ninguém foi encontrado para poder abrir o livro, que para abrir esse livro teria que ser alguém que fosse digno de abrir esse livro. E aí João chora. Por que ele chora? Ele chora porque em não abrir esse livro, a igreja que estava sendo perseguida já naquela época, ela não tinha esperança, porque significa que aquele tempo de sofrimento jamais acabaria. Então era necessário abrir todo o livro para ter o desenrolar da história da humanidade, para que esse momento de dor e sofrimento acabe. E é por isso que João chora. Mas enquanto ele chora, aí vem alguém, toca em João e fala assim, não chora porque existe alguém capaz de abrir esse livro. E aí ele aponta para Jesus, e Jesus vai ao centro do trono, e ele toma o livro nas suas mãos, e ele começa a abrir, quebrar os selos e abrir. Toda vez que ele quebra um selo, dá início a uma coisa nova acontecendo na terra ou no céu. Então, os 7 selos que começam no capítulo 6 e segue até o capítulo 8, se refere a eventos que acontecerão aqui na terra ou no céu. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre os 7 selos do Apocalipse. Não sei se vai dar tempo da gente abordar os 7, mas se não der, você fica tranquilo, porque nós poderemos continuar no domingo que vem. Hoje nós vamos falar então aí especialmente desses 4 primeiros selos, né? Vamos tentar falar aí esses 4 primeiros selos e se der tempo a gente estica um pouco mais. Mas eu vou passar para o Luizinho aqui, que o Luizinho vai apresentar para a gente os 2 primeiros selos. Eu convido vocês a pegarem a sua Bíblia, né? E abrirem ela lá em Apocalipse, capítulo 6, né? E a gente vai ler aí a partir do versículo 1. Então, à medida que a gente for apresentando os selos, a gente vai lendo os pedaços relacionados, né? Enquanto você está abrindo sua Bíblia, só lembrando aqui também, em meio a essa introdução, que esse texto, né, de Apocalipse, que fala sobre a abertura dos selos, isso é um texto paralelo aos textos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que tratam do sermão profético de Jesus, falando do fim dos tempos. Né? A gente já até estudou isso há algumas semanas atrás, eu não lembro se foi a passada ou a outra, mas a gente estudou sobre esse texto profético de Jesus, né? Que ele fala do fim dos tempos. Então, ele é paralelo, tá?
E o estudo disso aqui, como o pastor já disse aqui, é para nos dar esperança, para a gente saber que em meio a toda a desgraça, né, que tem acontecido, a tudo que tem os cristãos e todo mundo tem passado, né, durante esse tempo, tudo está no controle de Deus. Deus está sentado, soberano no trono dele, controlando tudo. Tá? Então vamos ver aí, meus irmãos, sobre o primeiro selo, Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Bom, esse texto aqui refere-se aí ao primeiro cavalo, né? É o cavalo branco. E o seu cavaleiro, ele tinha em sua mão aí um arco, né? E na revista aí atualizada diz que ele saiu vencendo e para vencer. Na versão que eu li, que é NVI, fala que ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Então, existem várias linhas aí de vários estudiosos que dão várias interpretações, mas a gente quer destacar uma aqui que a gente acha que é a mais coerente e que tem a ver com o livro todo de Apocalipse, né? Que é que o cavalo branco e seu cavaleiro é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E o seu evangelho, né? Sendo essa aí a tese, que, igual eu falei, é a mais coerente. Então, por que disso? Por que a gente tem essa visão? Porque o cavalo que sai em seguida ao cavalo branco, né, o próximo selo aí, é o cavalo da guerra, é o cavalo vermelho, né? Então, aonde o evangelho, aonde o Senhor Jesus chega, posterior a isso vem a guerra. Porque as pessoas não querem, várias pessoas não querem o Senhor Jesus. E isso causa guerra, né? Visões diferentes, entendimentos diferentes, e isso causa guerra. Então, essa aí é um dos porquês que a gente vê o Senhor Jesus como sendo esse cavalo branco e seu cavaleiro, né? Sendo esse primeiro selo aí, né? E outra coisa também, nesse texto, ele trata ali que é um cavalo branco. Então, branco, no Apocalipse, né, e em toda a Bíblia também, ele tem um significado muito abrangente aí com respeito à pureza, à santidade, né? E isso se refere muito a quem? Ao Senhor Jesus. Outra coisa, ele porta uma coroa. Ele é o Rei dos Reis, né? A música que hoje de manhã eu postei até em vários grupos aí da nossa igreja, que fala sobre o Rei dos Reis. Então, música de adoração ao nosso Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, e ele porta essa coroa, né? E ele é o que vem vencendo e para vencer. Então, não tem... A gente coloca essa interpretação realmente como sendo a mais fiel, né? E isso tudo remete a Jesus. E a gente pode ver também lá no capítulo 19, né, versículo 11 de Apocalipse, até peço para você dar uma olhadinha aí, capítulo 19. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, que às vezes foge o capítulo 19 da minha Bíblia. Enquanto você abre aí, Luizinho, é interessante notar que o branco no Apocalipse, como você disse, em toda a Bíblia, ele conota pureza, perfeição, mas no Apocalipse ele está sempre aliado à pessoa de Jesus, ou à obra de Jesus. Sim. Então, você tem... Que é santo, celestial. Isso. A gente tem lá as vestes brancas, a pedrinha branca, você tem a nuvem branca. Então, assim, tudo referindo-se a Jesus ou a sua obra, né? Significa que é algo que é alvo mais que a neve, que é pureza, né? Não tem pecado, é aquilo que é santo. Que é santo, né? Demonstra aquilo que é limpo, né? Isso. O capítulo 19, versículo 11, diz assim, ó: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Aí, se você continuar lendo aqui, você vai ver a descrição que bate exatamente com o Senhor Jesus Cristo. Então,
é uma referência aí que a gente tem que realmente bate com o restante do livro de Apocalipse, né? Então, por isso que a gente fala que realmente o Senhor Jesus e o seu evangelho é esse cavalo branco, né, que cavalga vencendo e para vencer. Até por causa dessa descrição, vencendo e para vencer, cai por terra alguns outros argumentos, que hoje existe pelo menos 4, que defendem ser outra pessoa, esse cavalo branco e esse cavaleiro. Mas quando se fala de que ele saiu vencendo e para vencer, só pode ser atribuído a Jesus. Não tem como atribuir a outro. Alguns, por exemplo, defendem que se trata do anticristo. Mas o anticristo, ele não se encaixa nesse como sendo o vencedor. Ele pode até vencer por um breve momento, mas ele termina como derrotado. Justamente. E aí, no livro do Apocalipse, o grande vencedor aqui é o Senhor Jesus, né? E junto com a sua igreja. Então, assim, como William Hendricks diz no livro dele, Mais que Vencedores, talvez se você tiver interesse em saber mais a respeito do Apocalipse de forma mais detalhada, eu até indico que você adquira esse livro, Mais que Vencedores, do William Hendricks. É um dos melhores comentários que eu já vi a respeito do Apocalipse. E ele defende essa ideia de que esse cavaleiro branco aí, né, montado no cavalo branco, se refere a Jesus, que ele sai vencendo através do Evangelho, né, à medida que o Evangelho se expande para todo mundo, e o foco dele é na história final, ele termina como vencedor. Sim. Então, assim, não existe derrota, né, para o nosso Deus. Ele está no controle de tudo e ele sempre sai como vencedor. Então, se você gosta de estar do lado do vencedor, você tem que estar do lado de Jesus. Sim, essa é uma verdade aí primordial, né? Então, o primeiro selo a gente tem aí o cavalo branco e seu cavaleiro, e só para a gente deixar claro aqui, esse selo já foi aberto, ok? Então, já está aí, o evangelho chegou até você, ou está chegando hoje aqui através desse estudo que a gente está falando, né? Então, esse selo, ele está acontecendo. Ele foi aberto, aconteceu e está acontecendo, continua acontecendo. Ele não é interrompido, né? Ele continua acontecendo. E o segundo selo, eu gostaria de convidar você aí a abrir a sua Bíblia de novo em Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler versículos 3 e 4, né? Que ele diz o seguinte, Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Bom, o segundo cavaleiro, eu já dei um spoiler dele aqui no primeiro, né? Que ele é o cavalo vermelho, e o cavaleiro é aquele que vai tirar a paz da terra, né? Então, a gente já comentou um pouquinho aqui a respeito de que onde que chega o evangelho, né? As pessoas, às vezes, não recebem isso de uma maneira muito boa, aqueles que são contrários, e eles causam uma perseguição em cima daqueles que aceitam o evangelho. Né? Aqui no nosso país isso é meio disfarçado, né? Mas a gente vê ao longo da história, desde quando começou lá com Jesus, né? Que sempre aonde ele estava, ele causava esse incômodo nas pessoas, principalmente naqueles que se julgavam mais santos e corretos que os outros, e esses infringiam uma certa perseguição, né? Sobre aqueles que eram chamados pelo Senhor. Então, esse cavalo vermelho, né, e seu cavaleiro, eles representam aí a perseguição, né, do povo de Deus ao longo desses séculos todos, né? E aí a gente pode ver, né, guerras, rumores de guerras, né, vos matarão, vos perseguirão. Então, a gente pode ver lá, desde o começo lá, pela mão dos romanos, o povo de Deus sofreu muita perseguição. Certo? E isso não acabou. Quando a gente fala assim, no nosso país, a gente ainda não está sendo perseguido.
Depende de como você vê. Porque, assim, hoje a perseguição ela não é contra a pessoa. Né? Nós não estamos sendo perseguidos no sentido de ser preso, né? de sofrer tortura por causa do evangelho. Não, como pessoas físicas, nós não estamos passando por isso. A perseguição hoje, ela é em relação à verdade de Deus. Então, a perseguição é em relação aos ensinos de Deus. E nesse sentido, sim. Ou seja, quando as pessoas querem diminuir ou anular a verdade de Deus como sendo verdade. Quando você coloca uma coisa com verdade, as pessoas logo questionam. Mas quem que disse isso? Não, eu falo assim, eu tenho para mim a verdade de Deus, a palavra dele, como sendo a verdade absoluta. Aí as pessoas já começam a falar, não, mas é um livro que foi escrito por homens, papel aceita tudo. E às vezes começam até a debochar, né, daquilo que você... Então, isso é um tipo de perseguição que a gente sofre muito no nosso país. E sem falar, quando você quer levar a sério as coisas, e as pessoas olham, lá vai o santinho, lá vai o certinho, lá vai aquele que... Entendeu? Então, esse é um tipo de perseguição que a gente sofre, só que é o seguinte, Mateus 5 fala que nós seremos bem-aventurados, no caso nós seremos, ou no caso nós somos bem-aventurados, se pelo nome do Senhor Jesus nós sofrermos perseguição, nós sofrermos. Então, eu olho isso com até... É triste, porque na hora que você está sofrendo negócio, você não gosta disso, né? Mas depois a palavra de Deus nos lembra de que felizes nós somos porque nós temos o Senhor Jesus como Senhor, e isso está sendo feito com a gente. Ele já falou que ia ser feito, só que o final nosso é glorioso junto com esse vencedor e para vencer, né? E quer dizer que o evangelho está surgindo efeitos, né? Porque se tem um tipo de perseguição, seja ele físico, moral, ou tentando te desacreditar, tentando tirar a sua fé, tentando fazer com que você deixe de acreditar nisso, desmoralizar e tal, quer dizer que está incomodando, né? Ninguém persegue, ninguém tenta te desmoralizar alguém que não incomoda. Se não incomoda, né? Então não teria o porquê. Então quer dizer que mexe, né? É aquela questão histórica. Quanto mais isso, quando o imperador Constantino instituiu a igreja como instituição católica, né? Foi porque tinha cristãos que eles matavam e começava a surgir mais cristãos. Aí ele meio que se juntou ali, falou, não, vou... Se não pode com eles, junte-se a eles. Junte-se a eles, e a gente tenta impor a nossa cultura, neles. Foi aí que surgiram né, as demais coisas, né? Que a gente já conhece. Mas foi nisso, foi no fato de que quanto mais eles perseguiam, mais eles matavam, surgiam mais. O próprio livro de Atos relata isso, né? Que quando a igreja primitiva foi organizada, se matavam ali os cristãos, mas iam renascendo, e é assim mesmo. O evangelho vai chegar em todo mundo, seja em países que não permitem a sua propagação, mas vai chegar. Sim. E só mantendo um fio aqui de linha do tempo, né? Lá atrás, os romanos começaram perseguindo, né? Na verdade, antes até dos romanos, os próprios judeus começaram perseguindo, né? Ali os servos de Jesus. Depois, os romanos, né, perseguindo. E depois, na Idade Média, nós já tivemos lá as Inquisições, né? A época de Inquisição ali, que foi também uma perseguição brutal. Depois disso, nós tivemos o período da pré-reforma também, que teve-se uma perseguição violentíssima, né, contra os servos de Deus. E depois disso, né, aliás, nesse meio período, quando teve a pré-reforma, queimavam nossos irmãos, né, queimavam vivos, tá? Esquartejavam, eles amarravam a mão, o pé, cada um num cavalo diferente, soltavam os cavalos em 4 direções diferentes para desmembrar a pessoa viva. Gente, isso é absurdo. A crueldade que era feita com irmãos nossos dessa idade da pré-reforma, né? Eu estou falando aí coisa de mais de 500 anos atrás, tá? E parece verdade, parece filme de ficção. Parece, né? Parece filme de ficção. Parece filme de ficção. Mas isso aconteceu. E depois da reforma,
também houve na França, Inglaterra, lá, os chamados banhos de sangue, né? Onde tiveram ali os cristãos muita perseguição por causa da verdade de Deus. E eu gostaria de fazer um paralelo aqui, e aqui fala daqueles anônimos, e eu gostaria de citar esse texto. A partir do versículo 32, diz o seguinte, ó: quem mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Gente, a gente vê aqui as pessoas que sofreram pela fé que elas portavam no nosso Deus santo e poderoso e no Senhor Jesus. E às vezes a gente, só um paralelo aqui, tá? Dor é uma coisa que eu falo que ela é muito relativa, cada um sente. Então você sabe da sua dor. Não tem como eu posso me solidarizar com você, mas sentir o que você está sentindo é complicado. Mas nós temos aqui uma nuvem de testemunhas que sofreram muito por causa da fé. E aqui eu queria fazer um adendo. Às vezes a gente sofre quase nada, né? E a gente já quer se queixar, já vai questionar a Deus. Meu querido e minha querida, eu acho que aqui a gente precisa de embasar melhor a nossa fé, porque o nosso Deus está conosco e Ele nos ajuda a resistir a essas coisas. E é através disso que pessoas vão crer, né, no nome dEle. E nós vamos exaltar esse Deus maravilhoso através da nossa vida, né, com isso. Talvez, Luizinho, nesse sentido, o que acontece é que nós hoje somos bombardeados por ensinos ditos bíblicos deturpados. Sim. Porque o que a gente mais ouve é que Deus nos colocou como cabeça e não como cauda, e que você é vencedor e que tudo vai dar certo e tal. Quando você olha para a palavra, não é bem isso que está lá. Isso, não. A Bíblia está dizendo o seguinte, que aquele que quiser viver piedosamente, ele será perseguido. E o Senhor chega a dizer, esse absurdo, entre aspas, aí, né, que ao ser perseguido, você é bem-sucedido. Parece contraditório, né? Você sofre e, por sofrer, você é bem-sucedido. E aí a gente fica pensando, mas o que tem de bom no sofrimento, né? Aí você tem que ir para Romanos 8, 28, 29, em que ele diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você parar só aí no versículo 28, você não vai entender que bem é esse, né? Porque ele fala assim, todo o sofrimento que a gente passa nessa vida por causa da nossa fé, né? Sim. Detalhe importante não é por escolhas erradas, não é por causa da quando fé. você sofre por estar fazendo o que é isso. É nesse sentido. Aí fala que essas coisas, esse sofrimento, quando você passa por ele, ele traz benefícios para a sua vida. E aí o benefício está no versículo 29 de Romanos 8, que ele fala assim que o Senhor usará esse sofrimento para formar em nós o caráter de Cristo. Agora nós vamos falar dos outros 2 selos. E eu vou passar para o Gustavo e ele vai apresentar para a gente então os outros 2 selos. Então, irmãos, dando continuidade aqui agora a gente vai entrar no terceiro e no quarto selo, tá?
respectivamente aí nos versos 5 ao 8. Então, eu convido você a manter a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, um livro muito difícil de achar. Então, procura aí o livro de Apocalipse, capítulo 6, no verso 5 ao 8. Só a gente para vai localizar, ler, ok? é muito difícil, mas é o último da Bíblia. É o último da Bíblia, então, tranquilo. Então, vamos começar a ler aqui, tá ok? Então, primeiro, o terceiro selo. Versos 5 e 6. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui, o cavalo preto, ele representa a dificuldade econômica, né? Representa a pobreza, a opressão. O que a gente percebe aí? Os selos, quando eles são abertos, para a gente poder estabelecer aqui uma linha, os selos, quando eles são abertos, eles permanecem abertos, né? O selo ele não é fechado, como já foi explicado aqui pelo pastor e pelo Luizinho. Quando você tem a guerra, que é o cavalo vermelho, qual que é o efeito colateral da guerra? O efeito colateral da guerra é fome, é miséria. Qualquer lugar do mundo em que há guerra, o efeito colateral da guerra é fome, é pestilência, é tudo isso. Pestilência, não, desculpa. Me fugiu a palavra agora. É pobreza extrema. Tinha uma outra palavra que eu queria utilizar. A pestilência vem em seguida. Vem em seguida. Por conta dessas me fugiu coisas. a palavra e eu acabei me confundindo, me perdoem. Mas enfim, é um subproduto da guerra, é a miséria, né? Então a gente vê aí que é o cavalo preto. E o que significa essa balança? A balança significa justamente isso, a desigualdade econômica, né? Então ele fala ali, 1 denário, ele fala 1 denário por uma medida de trigo. Naquela época em que João escreveu o livro, você com 1 denário você comprava 12 medidas de trigo. E aí ele está falando que com 1 denário você vai conseguir comprar só uma, né? E 1 denário representava um dia inteiro de salário. Então imagina você trabalhar um dia inteirinho lá, você acorda cedo, trabalha duramente, naquela época inclusive se trabalhava mais. Aí você recebia para pagar uma refeição. Você sabe quanto é que é 1 quilo de uma trigo? Refeição. Vocês postem aí pra gente quanto é. Vocês sabem quanto é que é 1 quilo de trigo? Posta aí pra gente Seria nos um comentários. dia de trabalho. Um dia de trabalho. Seria um dia de trabalho para você comprar aí 1 quilo de trigo. Então ele está representando justamente isso. Mas ele diz o quê? Não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho representava, são dois ali, uma bebida e o alimento, o azeite, ele representava somente aquelas pessoas da alta classe que conseguiam comprar. O azeite era valioso, o vinho também. Então não era qualquer pessoa que tinha. Não danifique o azeite e o vinho. O que significa? Provavelmente a gente vê aí uma questão de que nós veremos talvez ali os ímpios, né, com um poder econômico nesse período de que isso aqui vai ficar mais intensificado. Esse selo também já foi aberto, porque a gente vê guerra, a gente vê isso, e a gente vê, de fato, grandes potências econômicas que têm muito, muito dinheiro, e você vê outras que não têm nada. Então, a gente vê isso. Mas, quando isso também se intensificar em relação a nós, né, aos cristãos, poderá ser no sentido de que você vai ver ali quem não foi fiel com o poderio econômico e os cristãos ali, às vezes, perecendo uma miséria, alguma coisa nesse sentido, né? Mas esse selo ele também já foi aberto porque a gente vê isso, né? Claramente a gente vê miséria, a gente vê pobreza, infelizmente. O pessoal postou aqui o preço do trigo, mais ou menos. Aqui, R$3, né? R$2,50 a R$3,99. Isso, é R$4. Você imagina o salário de um dia seu ser esse aí e dá para você comprar só 1 quilo de trigo. Só 1 quilo. Entendeu? Então você trabalhando o dia inteiro para você comprar 1 quilo de trigo. É o que ele está retratando aqui, né? E na verdade isso já acontece em alguns países, né? A gente viu agora, recentemente, a gente pode ver um país aqui do lado da Venezuela, onde você tinha o salário de um mês inteiro, você não conseguia comprar 2 quilos de carne, você conseguiria comprar ali 500 gramas, 1 quilo no máximo. Então a gente vê ali um governo que
ditador, né, ditador trazendo pobreza, miséria, fome ali para a população. Então a gente vê isso. A gente vê isso acontecer. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Tanto desde o início do Evangelho, né, desde o início da igreja primitiva, é uma realidade em que a igreja e tanto o mundo em si passam por dificuldades e injustiças sociais. Ou seja, o rico ficando cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. E isso como fruto de uma injustiça social. Exatamente. Né? E a igreja está inserida nesse contexto. O que Deus está nos ensinando aqui é que antes do fim, antes da volta de Jesus, todas essas coisas aconteceriam. Né? Ou seja, um mundo governado por pessoas que não temem a Deus, as marcas desse mundo, a característica deste mundo é de injustiça. Então, e hoje a gente está vivendo muito isso. A gente está vivendo exatamente isso. A gente vê o período em que empresas estão se quebrando, empresas pequenas não aguentam passar por uma situação que a gente está passando hoje. E não só por causa de uma pandemia. Mas, assim, as nossas próprias políticas sociais, elas não favorecem o pequeno. Ela favorece sempre o grande, né? Deixa eu fazer um adendozinho aqui. Ontem à noite, conversando com a minha irmã, a Mirinha, ela falou que passou num lugar, acho que, se eu não me engano, é no Aqui ali perto da nossa casa, ali, na entrada de Americana, e tinha 3 pessoas ali, que ela falou assim, são catadores de recicláveis. E ela falou assim, eles vieram para mim e falaram assim, moça, a senhora não pode comprar uma comida pra gente, porque nós não estamos conseguindo trabalhar e nós não temos dinheiro para comprar comida para agora. E ela falou que ela tinha lá um dinheiro e ela pegou e deu para as pessoas. Ela comumente não faz isso, mas por causa da situação ela fez isso. Mas para a gente ver que nós estamos vivendo num período que está acontecendo isso que Jesus, e que João visualizou e que Jesus já tinha falado que ia acontecer lá no evangelho dele também. Então isso faz parte, né? Não está fugindo do controle dele, não está fugindo daquilo que ele falou que ia acontecer, né? Exatamente. E eu levantei 2 dados aqui para trazer para vocês, para mostrar essa realidade. Na verdade, já acontece, a gente vê, como o Luizinho acabou de frisar. Mas, agora que a gente está passando por esse período aqui de pandemia e tal, algumas coisas estão passando despercebidas. No dia 15/3 de 2020, mês passado, a guerra na Síria completou 10 anos. Completou-se 10 anos de guerra na Síria, né? Então, ali você pode pegar esse terceiro selo aqui, é a cara da Síria hoje. Então, você tem ali 10 anos de guerra, em que tem pobreza, fome, as pessoas tentando sair, vir para a Europa, vir aqui para América do Sul, para América do Norte, para fugir da guerra. Então, completou 10 anos. Eu estava até comentando ontem com a minha esposa, com a Ávila, no carro, e eu nunca vi uma guerra durar tanto tempo. Você tem aí a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu durante 4 anos, que foi as guerras, ela é considerada a Guerra das Guerras, né? Que foram as guerras das trincheiras, que eram como ela foi denominada. A guerra extremamente violenta, durou 4 anos. A Segunda Guerra Mundial foi ali do meio de 1939, começo de 1940 até 45, foi 4 anos e meio de guerra. A guerra que a gente está vivenciando hoje, vivenciando assim, a gente tem notícias, né, de jornais e tal, mas fazem 10 anos que o povo lá está perecendo por guerra. 10 anos, né? 10 anos. É muita coisa, né? E é o que acontece lá. Como é que a igreja evangeliza um lugar assim? É difícil. E com certeza igrejas foram bombardeadas, igrejas foram destruídas, né? A Síria tem perseguição. Damasco, que é a capital, destruída. É um país que existe formalmente, porque fisicamente ela existe no papel. Porque fisicamente hoje já fazem 10 anos. Mas nesse caso, Gustavo, a gente então está falando aí do cavalo preto e do cavalo vermelho, porque ele é amarelo. Isso. Também vou chegar nele também, que é a morte. Guerras.
né? É que a das guerras é o vermelho, né? Vem com guerra, isso. Aí primeiro é o branco, que é Jesus, o segundo é o da guerra, que é o vermelho. O terceiro é o preto, que é fome, desigualdade social, que é o quê? Um efeito colateral da guerra. Isso. Né? Que aí vem e aí fome, o amarelo que representa a morte. A morte que a gente vai entrar. Só um detalhe, pestilência, peste, essa desgraceira que a gente tá vivendo, isso faz parte desse cavalo aí também, tá? Sim. E outro dado que eu puxei aqui é a fome no Brasil. Eu fiquei até assustado com esse dado aqui. Eu peguei diretamente do site da Unicef. O site da Unicef, a Unicef ela é um fundo, uma verba que a ONU destina para países pobres para combater a fome infantil, a pobreza infantil. No Brasil, de acordo com o relatório da Unicef, de cada 10 crianças, 6 hoje vivem na pobreza extrema, na fome. Eu fiquei assustado, né? Porque assim, então você pega aí 10 crianças, só 4 hoje tem uma vida aí, digamos, confortável. Então 6 delas hoje passam fome e estão na pobreza extrema. É algo que a gente tem que olhar, a gente tem que ver, né? Mas é consequência, a gente sabe, do pecado, do mundo em si, né? E aí evidenciando que esse selo encontra-se e permanecerá aberto até a vinda de Cristo e tudo se consumar. Então, é algo assustador. Eu não sabia desse dado. Quando eu puxei, eu fiquei assustado, sinceramente. Falei, nossa, não sabia que o nosso país, né, que a gente vive aqui numa região, num estado privilegiado, onde a gente não vê isso com frequência. Isso não está na nossa vida, inculcado no nosso dia a dia. Mas existe uma realidade, né, que a gente tem que ficar atento, ok? Então, agora a gente aqui vai para o quarto selo, tá? Que se refere ao próximo cavaleiro, né? Então, vamos ler no verso 7 e 8 do versículo 6 de Apocalipse, tá bom? Então, acompanha aí comigo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, a gente vê aí o quarto cavaleiro amarelo. Esse amarelo não é um amarelo vivo, aquele amarelo e tal, né? Por exemplo, de uma cor do girassol. Não, é um amarelo mais opaco, pálido, que significa morte. Sabe quando a gente vê defunto? É cadavérico. É um negócio feio mesmo. Por quê? Porque representa a morte, né? Pálido, aquele, né? Meio amarelado. Você não sabe se é branco, se é amarelo. É um negócio meio opaco, meio estranho. É essa cor aí que está descrita aí. É porque a tradução mais próxima para a língua portuguesa foi amarelo. Mas é essa cor aí que significa a morte, né? Então, o que acontece? Então, você tem aí esses 3 primeiros cavaleiros. Qual que vai ser aí, depois que veio a guerra, o cavalo preto com a desigualdade social, porque é uma questão concomitante da guerra. E aí, em sequência, já vem a morte. Então, as pessoas começam a morrer ali. Gustavo, e não se trata de morte natural. Natural. Né? Quando a gente olha aqui, ele se refere à morte trágica. Trágica, então, isso. você tem aqui, por exemplo, ele fala morte pela espada, ou seja, é uma morte provocada. Não é uma morte natural. É voluntária por parte de alguém aí, isso. né? A gente aí vê. Ele fala a morte pela fome, ou seja, o que a gente aprende aqui, que até a volta de Jesus, tudo isso, o mundo estará sujeito. E nós já vivenciamos isso. Na história da humanidade já teve muitos casos disso e nós continuamos tendo. Né? Uhum. Então tem a morte pela espada, pela injustiça. Essa espada aí é a que eu dei spoiler mais atrás lá. É a espada de guerra mesmo. Essa é a grande espada, não o cutelo de sacrifício. E fruto de injustiça também. Né? Então, assim, é a morte pela injustiça. E a morte pela fome, fala também a morte por pragas. É interessante porque aqui em casa, todo dia a gente liga e vamos ver como é que tá os dados de hoje. Aí você olha lá, no Brasil já passou dos 2.000 mortos. Né? Por causa de quê? Praga, peste.
Né? Então, assim, se cumprindo mais uma vez... Essa é uma peste que é o Covid-19. Se você pegar as outras pestes que a gente tem, as outras pragas no nosso meio, matam muito mais que isso. Que agora também. A gente não está falando mais de H1N1, nós não estamos falando mais de dengue. Isso aí são... né? Isso sem falar essas pragas. São vírus que já estão controlados, mas existem e matam, e né? matam. E ele ainda fala que haverá mortes por meio de animais selvagens na terra. Né? Ou seja, não são nenhuma dessas mortes são mortes naturais, são mortes provocadas e que acontecerão e acontecem. Jesus, quando a palavra de Deus é fantástica, né? Escrita há mais de 2000 anos atrás e ela se cumpre cabalmente até hoje. Exatamente. Então, assim, a gente vê a prática disso nos dias atuais. O que podemos afirmar? Que tanto o primeiro, segundo, terceiro, quarto selo já foram abertos. Nós já estamos vivenciando isso. Ok? Exatamente. E apenas frisando uma outra questão aqui, que é o que nos conforta também, você lê no verso 8 ali, que foi dada autoridade para esse cavaleiro. Foi dada autoridade na quarta parte da terra. Ou seja, ele não está atuando de maneira desenfreada. Então, assim, Deus tem o controle desse cavaleiro. É Deus quem dá autoridade e é uma autoridade parcial, tem um limite. Tem uma, digamos ali, entre aspas, uma coleira ali, né? Tem um limite. Deus, ele não permite que esse cavaleiro atue de maneira integral, ou seja, atingindo tudo e todos e o mundo inteiro. Não, a Bíblia deixa muito clara que foi lhe dada autoridade à quarta parte da terra, né? Então, é algo que está sob o controle divino, né? Nada escapa sob o controle divino. O mundo, ele não Deus não criou o mundo e deu corda nele, e deixou. Não é isso. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo isso, toda essa guerra, pestilência que a gente vivencia, tudo isso está sob o controle divino. Foi dada autoridade para ele. Imagina lá a história de Jó, por exemplo, né? Você tem ali, você vai tocar, né, em Jó, mas você não irá matá-lo. E se Satanás tentasse fazê-lo, Deus não permitiria, porque Deus colocou um limite ali, ele limita. Isso nos dá um conforto no sentido de que nós estamos guardados pela poderosa mão de Deus. No sentido de que, independentemente do que aconteça, nós estaremos com ele. Então, nos conforta saber que nesse período aqui, Deus, ele tá tudo sob controle, né? Às vezes a gente não consegue ter essa racionalidade pelo sofrimento e é totalmente compreensível, isso. Ninguém é obrigado, você não consegue ficar toda vez íntegro nesse sentido, né? Às vezes da fé, às vezes você dá um susto, mas você tem que voltar e por isso que é importante a gente ter o contato com exatamente, para a gente poder manter a nossa consciência justamente que está sob controle. Tá ok? E aí depois a gente vai partir para o quinto e para o sexto selo. Isso. Mas o quinto e o sexto selo nós vamos falar no domingo que vem. Sim. Tá? Só fechando aqui. Quando a gente estuda a abertura desses selos, como nós já dissemos lá no início, ele retrata o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Significa que quando for aberto o sétimo selo, será céu para nós. Né? E aí a pergunta é, qual que é o próximo selo a ser aberto? Qual que ainda não foi aberto? Né? Isso é assunto para os próximos domingos, nós vamos falar isso aqui também. Mas hoje a gente pode garantir, pela palavra de Deus, que esses 4 primeiros selos foram abertos, são realidades presentes, né, na nossa vida, mas o conforto é o que o Gustavo acabou de colocar. Deus está no controle, ele tem a mão controlando tudo, até mesmo os nossos adversários, os inimigos, não podem agir sem a permissão de Deus. Então, isso é que tranquiliza o nosso coração. Na verdade, a gente tem que torcer para que abra logo todos esses selos, né? Porque quando o último selo, o sétimo selo, estiver aberto, como eu disse, nós estaremos para sempre com o Senhor e nós teremos muito que celebrar. Sim. Não é isso? Eu acho que é oportuno aqui a gente lembrar, né, os próximos selos aí, no sexto selo é o juízo, né?
Então, esse período já está próximo, gente, porque os selos eles estão abertos, os que não estão abertos é o 6º e o 7º, que são os do juízo final, né? Então, eu acho que é muito oportuno, se você está nos assistindo aqui hoje, está participando com a gente, e você não se comprometeu com esse Senhor maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não entregou a sua vida a Ele, eu acho que é oportuno você pensar na sua vida neste momento e se render a Ele, porque nós ainda temos oportunidade. Quando for aberto o 6º selo, que acabou a oportunidade, não tem mais. Então, apesar da gente brincar, sorrir, tudo mais aqui, o negócio é sério, né? Não é te colocar medo, né? Mas é falar para você que a situação é séria e que você precisa de considerar a sua vida, né? O nosso Deus nos coloca como aqueles olheiros que avistam o problema e falam. E nós estamos falando aqui de um problema sério. Então, neste momento, Deus te dá a oportunidade de você se achegar a Ele, pedir o seu perdão e entregar a sua vida a Ele e servi-lo, né? Com todo o seu ser, de uma maneira proveitosa para você e para aqueles que estão à sua volta, né? E a gente te convida a fazer isso. Você ore aí na sua casa, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, né? E nós também aqui vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ô Gustavo, dá só uma palavrinha aí. Só lembrando aqui, a Anne colocou que lá na Europa o preço da farinha é 45 centavos de euro, né? Ou seja, é bem baratinho também, né? Imagina você ganhar isso num dia, né? Pode falar dos outros. Exatamente. Então, fazendo os comentários aqui, o Ender mencionou aqui, ó, essa pandemia já indica que o retorno de Jesus está mais próximo do que o povo imagina. É verdade, de fato. Às vezes a gente pensa assim, mas já faz 2000 anos, as coisas estão acontecendo e não volta. É que você tem que também, a gente não pode, a nossa conta humana aqui, pra gente, 1000 anos, 2000 anos não é nada. Para Deus, a Bíblia fala isso. Deus já fala, 1000 anos para Deus é como um dia. Mas está próxima, não tenha dúvida. As coisas vão ficando mais intensas, né? Então, para pensar, ó, a gente teve um surto de H1N1 em 2009. 10 anos depois, a gente teve um de Covid. Então, você vê que um dos últimos surtos mesmo desse que tinha atingido tinha sido lá... um forte que foi o da... 1918. Isso, que também teve da gripe espanhola, que foi, né, do começo para o meio do século XX. E aí só depois é que foram surgindo mais dizendo aqui no Brasil, né? Na Europa e na África, por exemplo, tinha de ebola e tal, mas é por causa também da condição de vida ali. Mas a gente vê que está ficando mais próximo, está ficando cada vez mais intenso no sentido de ficar mais curto esses períodos, né? A periodicidade tem sido muito maior. Isso, exatamente. Tá acontecendo mais. Tá, então é verdade isso aqui que o Ender aqui mencionou. Isso acaba sendo um sinal para a gente de que o que o Ender falou é a grande verdade. A Cida colocou aqui a volta de Cristo está realmente cada vez mais próxima. Ela falou assim, quando fala da morte por animais, se referem quando os cristãos foram comidos por leões? Eu acredito que isso aí é mais lá do segundo selo, né, do cavalo vermelho, do que do cavalo, do último cavalo que o Gustavo falou aqui, né? Mas eles foram comidos assim, por leões porque eles estavam servindo a Deus. Esse cavalo amarelo aí, né? ele se refere à morte no mundo, no geral, que são mortes que não são naturais. E a gente tem que pensar também que isso são figuras de linguagem também, né? Às vezes eu já vi pessoas pensando que vai vir um cavaleiro mesmo, né? Vai vir um cara sentado no cavalo e com a espada e tal. Não vai ser isso, tá? É porque assim, esse foi o jeito mais próximo. Você imagina você receber uma revelação, Deus se revelando pra você, como aconteceu com o João aqui. Como que eu... para pra pensar isso. Deus aí, ó. Para pra pensar aí. Pensa, Deus, eu tenho que revelar pro pessoal como que as coisas acontecem. Como que eu vou fazer pra eles entender isso? Então Deus vem e ele conta uma história. Ele conta uma história ali, como Jesus fazia. Exatamente, para ilustrar aquela verdade. De fato, o que a Cida fala aqui na igreja primitiva, isso acontecia. O povo era jogado nas arenas,
Era um circo, era pro povo se assistir, divertir e tal, palma, isso acontecia. Já no Apocalipse, quando a gente vai ler no Apocalipse, a gente não pode ler de uma maneira literal, né? Fazer interpretação literal, que é aquela exatamente como está escrito. Não, senão a gente vai entrar em confusão. Mas está no meio, mas está no meio também. Exatamente. E aí, então Deus faz desse jeito para que nós possamos entender, né? E a gente aqui hoje fazendo justamente isso, o propósito de Deus, a gente entender e transmitir essa verdade, né? Gente, aqui a Renata também colocou aqui, viu? Saudades desses irmãos que estão distantes da gente. A gente tem a Anne lá longe, né, em Portugal, a Renata aqui no Rio de Janeiro e outras pessoas de outras localidades. Apesar que nós estamos com saudade até dos próximos aqui, né? Próximo daqui. Porque a gente tá vendo muito pouco, mas saudades de todos vocês. E eu queria mandar aqui um feliz aniversário aí pro Cauê, né? A Renata falou que hoje é aniversário dele. Feliz aniversário, Cauê. Deus te abençoe muito, viu? Há poucos dias foi do Cláudio. Isso, pois é. Então, meus irmãos, mas a gente tá com muitas saudades e, assim, dos comentários que tinha aqui, um último que eu queria destacar é o Maranata, vem Senhor Jesus. Né? Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido a Deus para que Ele volte logo, para que esse sofrimento, essas coisas possam acabar e nós possamos passar nossa eternidade em glória com Ele, né? Certo. E a gente quer encerrar por aqui, mas trazendo essas duas lições. Uma, à medida que esses selos são abertos, a história vai se escrevendo e a volta de Cristo se torna cada vez mais próximo. Nós já tivemos 5 selos abertos hoje. Hoje nós estudamos sobre os 4 primeiros. Domingo que vem a gente vai estudar sobre o 5º. A gente vai abrir o 6º e o 7º. Aguardem. Se dependesse de nós, a gente abriria o 7º. Abriria o 6º e o 7º. Então, mas assim, os 4 primeiros, quando eles são abertos, se refere a eventos que acontecem aqui no nosso mundo. O 5º selo é evento que acontece no céu, mas também já foi aberto. E aí nós temos, então, estamos na expectativa da abertura do 6º selo, que é a volta de Cristo e o grande juízo final, né? E o 6º selo e o 7º selo que nós vamos estudar aqui na frente. Então, essa é a lição. Nós já estamos nesse percurso aí da história. Primeiro, você precisa realmente levar isso muito a sério, porque o próximo selo a ser aberto quando ele abrir, fecha-se a porta de salvação. Fecha-se a possibilidade de se voltar para Deus, de se arrepender, de ser perdoado. Então você só tem a chance de se relacionar com Deus, se voltar para o Senhor, até esse 6º selo ser aberto. E a notícia que eu tenho para você é: o 5º já foi aberto. Né? O 6º pode ser aberto a qualquer momento. Sim. Né? Então, nós não sabemos quanto tempo ainda temos. E a outra reflexão que a gente traz nesse final de estudo é aquele que confia no Senhor não tem que temer coisa nenhuma. Porque o Senhor, Ele está na direção da história, tudo está nas mãos dEle, no controle dEle. Nada, Deus não cochila, Deus não dorme. É Ele que cuida da gente, então nós precisamos temer nada. Tudo que viermos a passar, o Senhor estará conosco. A Bíblia chega a dizer que Ele não permitirá que venha sobre nós dificuldades, tentações maiores do que nós podemos suportar. Mas que Ele estará conosco, né? Provendo meios, escapes, para que a gente possa suportar. Então nós temos que crer no Senhor, e apegados a Ele, não ao medo, mas apegados a Ele, ter esperança, porque o que está por vir para aqueles que servem ao Senhor é o que Paulo chega a dizer que é incomparavelmente melhor do que viver nesse mundo. Que Deus te abençoe, amém, que esse estudo possa fazer você refletir. Nós não temos que viver em função do medo, mas nós vivemos em função da esperança que o próprio Deus trouxe para nós através desse livro maravilhoso, o livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, querido, que o seu domingo seja muito bom e que a gente se encontre logo mais no nosso culto às 19h30. Nós vamos às considerações finais. Gustavo? Muito obrigado, irmãos, pela presença aqui, por apreciar aqui a nossa live, por estar conosco nessa manhã. Mais uma vez, tivemos muitos comentários aqui, mais uma vez tivemos uma ótima participação, aqui a gente consegue acompanhar a quantidade de participações. Eu quero agradecer os irmãos pela disposição, né, por
por estar nos acompanhando aí e aprendendo conosco. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, às vezes a gente está transmitindo, mas a gente aprende muito. A gente está transmitindo aquilo que a gente aprendeu, né? Isso é muito bom para nós. É muito bom pra gente que a gente estuda isso aqui com vocês, né? E aqui, às vezes, para vocês entenderem, a gente aqui aprende, às vezes, na hora, no momento. Alguém corrige, um outro, aprende na hora, viu? Às vezes a coisa, nossa, é verdade, não... É na hora, às vezes é porque isso é muito bom, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Amém? Amém. Eu gostaria de orar com vocês, tá? Pra gente encerrar. E aí, depois, o pastor dá o tchau dele também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã gostosa que o Senhor nos permite viver. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a vida, tem nos dado tudo o que precisamos para vivê-la. E eu te peço, Pai, neste momento, que o Senhor nos ajude a entender sempre a Tua vontade, a entender, ó Deus, que o Senhor é o vencedor, é o que sai para vencer e é aquele que nada foge ao seu controle, ó Pai. E nós devemos depositar a nossa vida nas mãos do Senhor, ó Pai, e saber que nos braços, nas mãos do Senhor, nós estamos guardados, ó Pai. Pai querido, dá esse refrigério, dá esse descanso à nossa alma, para que a gente possa, de fato, confiar isso no Senhor, ó Pai. Pai querido, abençoe o restante do nosso dia, abençoe também os nossos irmãos de perto e que estão distantes também, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um, ó Pai. Nos ajude a ser bênção uns na vida dos outros, ó Pai. Eu te peço isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.